E aí, pessoal? Tudo bem? Quem tá por aí? Manda um oi pra gente aí no chat ao vivo. Pra gente saber quem tá Bom dia, nos pessoal. Bom dia, estudantes. Bom dia, pros. Escreve aí o nome e a sala pra gente no chat. Isso. Quem for entrando, vai colocando o nome e a sala, por favor, para a gente identificar vocês. Bem-vindos, bem-vindas. Muito feliz com esse aulão. Será que foi compartilhado em todos os grupos do WhatsApp? Agora eu não tenho certeza se faltou algum. Deixa eu ver. ABC, sexto ABC. Eu acho que faltou. Ah, não. D, 8D. Ah, não. Acho que foi todo sim. Talvez os nonos. Ah, não. Foi em todos? Bom, pessoal, esse aulão pode ser que dê alguns problemas técnicos, tá? A primeira live que a gente está fazendo da escola, e até a escola criou um canal no YouTube, mas ainda não está pronto, por isso que a gente está usando o meu hoje, mas depois a gente vai passar esse vídeo para o canal da escola. Caso dê algum problema aí, trave a tela, caia, tenha um pouco de paciência que a gente vai voltar e a gente vai terminar esse aulão, tá bom? Então, vai ter vários professores falando sobre coisas super legais. E por que a gente está falando sobre esse tema? Esse mês a gente vai fazer um projeto sobre a cultura caiçara e afro-brasileira. Então, todos os professores vão estar trabalhando sobre esse tema, e o mais legal é que no final disso tudo vai ter um concurso cultural cheio de prêmios para vocês participarem. Esse concurso cultural, vocês vão poder participar através de desenhos, fotos, vídeos, contos, poemas. Estou esquecendo alguma coisa? Você lembra, Ana? O que mais? Música. Música, quem sabe tocar um instrumento, quem sabe dançar, enfim, tudo que você sabe fazer de arte pode entrar nesse concurso. Com esse tema, que vai ser a cultura caiçara e afro-brasileira. Por isso que a gente vai começar por um aulão para vocês começarem a aprender um pouco mais, terem um pouco mais de base sobre a cultura caiçara e afro-brasileira. E aí vocês vão ter mais ideias ainda para participar desse concurso. Os prêmios que a gente já tem garantidos são de empresários aí do nosso bairro de Maresias. Já temos, por exemplo, diária em pousada aí de Maresias, temos almoço, jantar em restaurantes daí da região. Vai ter muita coisa legal, tudo bem? Então, fiquem ligados que vai valer a pena participar desse concurso e vocês vão gostar muito de aprender mais sobre a história do lugar que vocês moram. Combinado? E aí, a gente pode começar pela professora Yara? Vamos lá, bom dia, pessoal! Tem day use também, Nilson, né? Bem legal, com café da manhã para a família, de premiação. Nós temos aqui, agora, nesse momento, a professora Yara, que está aqui embaixo de mim, e a professora Ana Cláudia, que está aqui do lado. A professora Yara vai falar sobre o sítio arqueológico de São Sebastião. Também temos mais 2 professores que vão participar, mas que eles deve estar com algum probleminha técnico que ainda não conseguiram entrar, tá bom? Então, nós vamos começar agora pela professora Yara. Ok, galera? Pessoal, então, a gente vai falar sobre arqueológico e a cultura caiçara e afro-brasileira. Eu sou a professora Yara Lopes, professora de matemática do Edileuza. Eu dou aula para os 6º anos, tá bom? 6º A, B e C. Primeira coisa, o que é um sítio arqueológico? Né? Porque muitas pessoas não sabem, já ouviram falar, mas não sabem nem o que significa isso. Então, um sítio arqueológico é o local onde foram encontrados vestígios de ocupação humana, seja ocupação antiga ou recente. Ah, professora, ocupação antiga, né? Normalmente sítio arqueológico a gente pensa em coisa antiga. Mas recente, como assim recente? Pode ser minha casa, porque minha casa é local de ocupação humana.
Pode. Isso também pode ser considerado um sítio arqueológico. Porém, para ser um sítio arqueológico, tem que ter uma científica, uma comprovação científica, algo que vá contribuir com a história da humanidade. Então, por isso que não é qualquer local que é considerado um sítio arqueológico. Bom, vamos lá. Aí, aqui, é o sítio arqueológico de São Francisco. Essa foto eu tirei em 2011. As imagens que vão aparecer aqui, algumas que eu coloquei nos slides, é de quando eu conheci o sítio que eu fui lá visitar. Muito bonito. Aí, pessoal, o sítio, ele foi tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, o IPAM. O sítio arqueológico de São Francisco, ele fica no Parque Estadual Serra do Mar. Por lá estão ruínas do século XVII, como colunas de uma antiga capela, um forno de melaço e parte do sistema de captação de água de cachoeira. Mais à frente eu já vou explicar um pouco sobre o que era o sítio, que na verdade esse sítio arqueológico ele era uma fazenda de cana-de-açúcar. Aí, ó, o sítio arqueológico está a 260 metros de altitude, com aproximadamente 200 anos de história e cerca de 20 mil metros quadrados de restos construtivos que compõem o seu legado. São 3 patamares, com pátio cerimonial, logo acima da antiga capela, mais alguns metros da casa grande. O pátio cerimonial servia de porta de entrada dos novos escravos. Onde as ordens eram dadas, né? Então, era uma fazenda antigamente, nós tínhamos muitas pessoas escravizadas, quem construiu foram as pessoas escravizadas. E tem mais uma coisa, um detalhe desse sítio, é que ele foi encontrado, ele é um dos maiores do país, porque ele já está com cerca de 1 milhão, pera lá, tem aqui escrito. Ó, o grande achado pelos pesquisadores foi a localização de outra área do sítio, que possui de mais de 8 patamares, somado ao sítio existente, que pode vir a ser um dos maiores achados arqueológicos em extensões do país, com 1.200.000 metros de área total. Então, assim, é muito grande, é um achado, assim, sensacional, né? E no local, ele foi indicado como um complexo de senzalas. Aí, pessoal, como que foi encontrado esse sítio arqueológico aqui na nossa cidade? Ele foi encontrado em 1991, tá? Então, ele vai completar 30 anos esse ano, que foi encontrado. Mas ele foi encontrado por meio de uma lenda. Olha que curioso, né? As lendas têm algum fundo de verdade. As pessoas contam as lendas, e aí um arqueólogo veio para São Sebastião, ficou interessado e foi atrás de descobrir que lenda era essa, e aí foi descoberto o sítio, olha só. A descoberta do sítio arqueológico de São Francisco está ligada diretamente a uma lenda, contada por antigos moradores do bairro, que eram descendentes de escravos. Foi a partir do conhecimento dessas informações, consideradas crendices populares, que Bornau, né, que ele é o arqueólogo, ele foi levado no fim da década de 80 a pesquisar sobre o sítio e que ele representava para a história, né, o que esse sítio representava. Aí, segundo esse arqueólogo, tudo começou com um senhor chamado Sebastião Fortunado, que contava uma lenda sobre o Morro da Senzala, que era amaldiçoado e que todos os caiçaras tinham medo. Todo mundo era mal assombrado, todo mundo tinha medo. Nesse local morava um homem chamado Joaquim Pedro, que teria feito um pacto com o diabo. Ele colocou o diabo dentro de uma garrafa que foi solto por uma mulher. Quando o diabo escapa, ocorreu um grande estrondo e Joaquim morre. E as paredes se ajoelham, né? Descreveu Wagner Bornau sobre a história que ele ouviu na época. Então tem mais um pouco dessa lenda. Eles falam ainda que quando o Joaquim morreu, o corpo dele foi levado, e que se você estiver no sítio à meia-noite e falar o nome Joaquim Pedro, ele aparece no sítio. São crendices populares, né? E que teve um estrondo muito grande e que as paredes se ajoelharam. E o que significa essas paredes se ajoelharem? Na verdade, qual que é a real história? Já não podia ter o comércio de pessoas escravizadas, né, no final do século XVIII,
início do século XIX, que essa fazenda funcionava. Então, quando eles abandonaram, teve uma época que eles tiveram que abandonar o local, porque já não podia mais. E quando eles abandonaram, o local ficou abandonado, tinha os dutos onde passavam a água, né, que subia lá para o sítio. E aí ele se encheu de poeira, essas coisas, né? Aí o duto ele ficou entupido e teve um certo momento que ele escoou a água de uma vez só. E no que ele fez esse escoamento, esses dutos, as paredes caíram. Né? Aí foi onde tem o estrondo. Então é daí que vem dessa lenda, que eles falam do estrondo, que as paredes ajoelharam, mas a verdade é que o duto ele ecoou de uma vez só, né? Que ele tava, como é a palavra? Ele estava entupido, digamos assim. E aí foi isso, e foi tão forte que as paredes, a grande maioria, tudo veio pro chão. Então foi um barulho muito forte mesmo. Aí, pessoal, o que eu vou falar aqui? Cana-de-açúcar. Então, a fazenda ela funcionava como eles produziam ali o melado da açúcar, então tinha o forno, tinha tudo. O ideal seria a gente ir até lá para conhecer, mas estamos no momento de pandemia, então não podemos, né? E uma história muito rica. Então, as pessoas escravizadas, elas lá tinha essa produção de cana-de-açúcar. Porém, ali não era só, porque o dinheiro mesmo que eles lucravam não era com a cana-de-açúcar. Tinha isso para camuflar e tudo mais. Mas ela era uma fazenda clandestina. E tinha um patamar de vigia, porque ela fica a 200 metros de altitude do mar. Então, ela conseguia, quem estava lá, tinha os capatazes que vigiavam os navios ingleses que atracavam na Ilha Bela. E vários navios também, quando chegavam os escravos, as pessoas escravizadas, chegavam de forma irregular. Então, eles vinham na noite, eles atravessavam com os escravos à noite para poder subir para ficar nessa fazenda. E lá nessa fazenda se negociava a venda dessas pessoas escravizadas. Então, eles lucravam muito com o comércio de escravos, né? De vender e comprar pessoas escravizadas, vinda da África. E aí eles vigiavam lá, tanto que ela é totalmente escondida, porque é no alto, é no morro, ela é escondida com a Mata Atlântica, né? Então é isso, esse patamar de vigia. Aí o tráfico de escravos, né, que eu acabei de falar, que era uma fazenda clandestina, que elas falavam que era de cana-de-açúcar, e tem todo lá, tem um forno, tudo que realmente funcionava, mas eles lucravam mesmo com a venda de pessoas escravizadas. E, além disso, também se fazia muita cerâmica por lá, panela de barro, essas coisas. Mas, quando vinham essas pessoas escravizadas para trabalhar nessa fazenda, os brancos, né, católicos, lá tinha uma capela, que eles tinham que batizar os negros para eles se transformarem em pessoas. Lá nessa fazenda acontecia essa, entre aspas, conversão, né? Porque não significa que a pessoa foi batizada que ela foi convertida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eles precisavam seguir o ritual, os brancos, que eles convertiam os negros, que adivinham da África. E aí, muitas vezes a gente fica se perguntando, poxa, mas por que eles não se uniram e não derrubaram, né, para deixar de ter pessoas escravizadas? Porque, gente, eles vieram de diversos países da África, de diversas culturas. Eles, quando se encontravam, quando chegavam lá, não conseguiam ter a mesma... Não sabiam se comunicar um com o outro. Todos estavam em mesma condição de pessoas escravizadas, porém eles não conseguiam se comunicar, porque cada país, às vezes um país tem diversas tribos nos países da África, então eles não conseguiam ter essa linguagem clara para poder fazer essa comunicação. E aí, agora falando um pouco da cerâmica e da marca do corpo. Tinha a produção de cerâmica, e como que as pessoas escravizadas, elas faziam para poder manter a sua cultura viva? Quando elas faziam a cerâmica, nas tribos, elas marcavam o corpo. Então, elas desenhavam na cerâmica essas marcas do corpo dela.
e com isso elas estavam colocando, como é que eu posso dizer, a cultura dela, para fazer com que a cultura dela não morresse, né? Os deuses que eles acreditavam. E as pessoas brancas não entendiam, então assim, nem ligava. Na hora que tinha os grandes jantares, as grandes cerimônias das pessoas brancas, que os escravos iam servir, na verdade, os escravos, naquela hora, como eles serviam com aquela cerâmica que eles produziam, era como para eles, para as pessoas escravizadas, como se estivessem ofertando aos deuses deles um ritual. E assim que as pessoas brancas percebessem, por causa do desenho que eles faziam na cerâmica. E outra coisa muito bacana do sítio é o local de conhecimento, porque ele é um local de conhecimento histórico muito grande do nosso país, né, para entender melhor a nossa história, e do caiçara também. E mais um detalhe, que essas panelas de barro também tem uma técnica indígena, né, então se mesclavam com os índios também. E até os dias atuais, a panela de barro que é produzida no bairro de São Francisco, aqui em São Sebastião, ela é única. Não vai encontrar em nenhuma outra parte do nosso país, porque ela tem uma técnica de trançagem que é exclusiva daqui. Não tem em outro local. E ela é muito boa, ela era exportada na época, e até hoje os artesãos vivem disso, da venda dessa cerâmica lá no bairro de São Francisco, e da venda das panelas de barro também. Agora vamos para a professora Ana Cláudia, pode ser? Pode ser. Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Feliz aqui com a sala cheia, os comentários quentes, alguns impróprios, né, Pro? A Marina já deu o toque aqui e já pediu o pessoal para manter o foco na aula. Eu sei que é muito gostoso, a gente está, inclusive, sem poder se ver, então quer conversar com um amigo, conversar está tudo certo, mas mantendo aí o respeito, né, ao ambiente, ao colega e à situação que a gente está, que é uma situação de aula. Tudo bem? Bom, a Pro falou aí de um assunto super interessante, que é o sítio arqueológico. Eu imagino que muitos não soubessem que a gente tem aqui na cidade um sítio arqueológico que permite pesquisas em várias áreas, o que traz pesquisadores de vários lugares do país e do mundo para vir aqui estudar através do sítio arqueológico como que os seres humanos viviam, né, há centenas de anos. Enfim, e eu vim para falar com vocês sobre a cultura caiçara, e para isso eu vou apresentar um vídeo de um projeto chamado Treboada, um projeto muito legal, criado aqui na cidade, que é um projeto de contação de histórias com a dona Neide Palumbo, que é uma figura, uma caiçara incrível, de uma cultura gigantesca, que sabe bastante sobre vários aspectos, né, da cultura caiçara, e ela passou anos da vida dela, muitos e muitos anos, recolhendo músicas tradicionais, contos, lendas, causos, aqui da região, da Costa Sul, da Costa Norte, do Centro, da Ilha Bela. E com essas histórias, um grupo de artistas aqui realizou 4 vídeos de animação, 4 vídeos de animação muito legais, lindos, com a ilustração de outra artista aqui da cidade incrível, que é a Abel Galvanese. Isabel Galvanese, que é escritora, ilustradora, tem a participação, a direção de filmagem do Paulo Alberton, são todos artistas da cidade, o que mostra como que a nossa região é rica, né, em gente talentosa, e mostra que é possível também fazer daqui, do litoral, do nosso cantinho, arte. E aí, então nós vamos, a Marina vai colocar o vídeo. Nesse vídeo, nessas histórias da dona Neide Palumbo, sempre tem um encontro da caiçara tradicional, do caiçara que vivia aqui antes da década de 70, que foi quando abriu
construíram a rodovia que nos atravessa, né? A rodovia que atravessa todos os bairros. Quando esta rodovia foi aberta, na década de 70, foi quando as pessoas de fora começaram a chegar aqui. Até então, o Caiçara viveu um longo período bastante isolado pelas questões geográficas, né, a dificuldade de acesso, e por isso manteve um modo de vida muito particular. E conseguiu sobreviver, viver com essa mata, com o mar, fazendo compras em Santos, trocando o que produzia aqui com as mercadorias em Santos. E esse encontro, na década de 70, desse povo que vivia aqui, em meio a essa natureza maravilhosa, e vivia isolado, com a tecnologia, com o forasteiro, com aquele que vem de fora. E aí várias situações engraçadas são retratadas nessas histórias. São divertidas e mostram um pouco desse encontro do caiçara com o outro. E, no caso, o outro somos nós, que viemos morar aqui ou que viemos visitar a região. Esse vídeo que a gente vai assistir se chama Trazon. Vocês vão reparar também, é importante que vocês reparem na linguagem. Vocês vão observar um modo muito particular de falar, muito bonito do caiçara. Aqui a gente está acostumado, e vocês estão acostumados, a conviverem com vários sotaques diferentes, né? Nós somos uma cidade de imigrantes hoje. Então, nós temos os sotaques nordestinos, que são vários, e vocês devem ouvir em casa, muitos de vocês devem ouvir em casa, o sotaque mineiro, no caso o meu, o paulistano, enfim, é um lugar que reúne pessoas do Brasil inteiro e cada grupo de pessoas vem com o seu sotaque de onde nasceu. E aqui a gente encontra esse modo de falar caiçara, que tem uma linguagem, que tem várias palavras que a gente desconhece e tem uma prosódia, uma maneira de falar diferente da nossa. É super divertido. E esse vídeo que a gente vai assistir se chama Trazon, que no caiçarês significa Tarzan, aquele personagem da selva. E aí vocês vão ver o encontro do caiçara pela primeira vez com o cinema e a confusão que isso acontece. Depois a gente conversa do vídeo. Bom vídeo para todo mundo. Manda ver, Marina, vamos ver se vai dar certo, tomara que dê. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Se ele não fosse peixinho, não ficava na maré tomando banho. Pé, 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 olha a mão, a mão. Roda, roda, minha gente, caranguejo no salão está dançando. Caranguejo não é peixe, é marisco de costeira. Eu já vi um caranguejo se vendendo na feira e eu comprei. Pé, 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 olha a mão, a mão. Roda, roda, minha gente, caranguejo no salão está dançando. A ocasião tinha dado muito xalerique. Aí nós fizemos uma canoa abarrotada de peixe. Cheguei aí na praia da frente, meu marido pegou o remo, começou a bater na canoa, pá, 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 pá. O instantinho encheu a praia de gente para comprar peixe. Olha, aquela gente rica também não queriam pagar o preço do peixe, perguntava ao meu marido, quanto é o peixe? Ele dizia, 3 por 10. Meu Deus, mas que é tão caro? Ah, é, se querer, se não querer, deixar. O dinheiro é vosso, o peixe é meu. Olha, o peixe foi tudinho. Pegamos o dinheiro que nós ganhamos, fomos na venda de compadre Isidro, compramos os mantimentos que a gente precisava, querosene para botar na lamparina. Aí meu marido viu ele na porta do cinema. Trazon, era o nome do filme. Aí ele disse, vamos no cinema com as crianças? Eles nunca viram. Na verdade, eu também nunca tinha visto cinema. Meu marido tá aí, não. Aí chegamos na porta do cinema, tinha um buraquinho na parede, né? A gente comprava uma passagem. Compramos 3 contos para mim, 3 contos para o meu marido, 1 conto de 500 para cada criança, gastamos 9 contos. Chegamos lá, sentemos no cinema, aí apagou-se a luz. Esse cachorrozinho já começou a tremer do meu lado. Menino medroso demais. Aí eu dizia, preste atenção no filme, que nós pagamos caro para assistir isso. Aí sentamos no banco, fiquemos olhando, daqui a pouco a luz a parede, né?
Era um filme de um homem que andava pelado com uma macaca segurado nas costas. E ele pulava de árvore para árvore, falava para cá, daqui a pouco. O filme começou a dar uma tempestade. Olha, minha senhora. Era a treboada que dava, aquele fuzil que dava. Aí o meu menino já começou a chorar. Ele disse, pare com isso, menino, é firme, não está vendo que é o firme? Aí ele me puxava pela saia, mamãe. Eu disse, menino, olha pro firme. Não, mamãe, nós deixamos uma canoa sem a lona lá na praia. Ah, quando ele falou isso, eu me levantei, meu marido se levantou, as crianças se levantaram, corremos tudo para a rua. Quando chegamos na rua, olha o céu azul. Cortemos tudo para dentro do cinema, tranquemos a porta e vamos assistir tudo de novo. Era só no filme, no quarto. Gente, me falaram que tá sem som de novo. Sério? Foi sem som essa segunda vez? Não, tá com Aqui para mim foi com som. Ah, então deve ter sido um problema aí de... Bom, pessoal, esse vídeo e outros vídeos, são 4 vídeos por enquanto, eles estão no YouTube, no canal chamado Treboada, esse canalzinho aqui que está aparecendo aqui, tem os vídeos lá, e vocês podem acessar para assistir depois, se teve algum problema de som, se ficou travando muito. É uma história curtinha, bem divertida, que ilustra esse encontro, né, do caiçara tradicional que morava aqui, como eu disse para vocês, durante muito tempo isolado, e ele encontra, vai pela primeira vez ao cinema, né? Quando ele vai ao cinema, acontece essa confusão aí. Eu espero que vocês tenham entendido a confusão que aconteceu. Vou dar um spoiler, a gente não pode conversar aqui ao vivo, infelizmente. Ele não reconhece, né? Eles estão no cinema e quando começa a chover no filme, eles acham que está chovendo de verdade, saem correndo para poder segurar a canoa, e quando saem do cinema, veem que está um céu lindo, azul, não tem chuva nenhuma, que foi só uma confusão. Isso aconteceu bastante quando o cinema foi criado, as pessoas não estavam acostumadas com a imagem em movimento, né, com a fotografia em movimento. Então, durante um tempo, o cinema assustou muito as pessoas, porque as pessoas achavam que aqueles bichos que estavam na tela ia sair correndo atrás delas. Até que todo mundo entendeu essa linguagem, percebeu que era só imagem. E foi isso que aconteceu nessa história. E nas outras histórias, de alguma outra maneira, essa confusão causada pelo encontro do tradicional com a modernidade gera histórias deliciosas e engraçadas. Nesse filme, tudo é original. A trilha sonora também foi criada para o filme, pelo Felipe, um músico fantástico, Felipe de Souza, as ilustrações pela Bel, enfim. Então, todos artistas aqui da região. E vocês repararam, eu vi que alguém comentou aqui no chat sobre ser baiano, e vocês repararam a maneira dela falar, né? Palavras diferentes, como o próprio Trazon, o nome Treboada, que no dialeto caiçara significa, não é um dialeto, né? Na linguagem caiçara significa trovoada. E Dona Neide, essa senhora, mora no centro, de vez em quando ela conta histórias por aí, às vezes ela consegue ainda visitar as escolas, apesar de já estar mais difícil fazer isso. Então, se tiverem oportunidade, se escutarem esse nome, Dona Neide Palumbo, aparecendo por aí, parem para assistir, que é sempre incrível as apresentações dela. E nós vimos, né, queria trazer aqui uma reflexão para vocês sobre o seguinte, nós vamos falar bastante disso, né, ao longo do ano, sobre a linguagem, e a primeira reflexão quando a gente ouve a Dona Neide falando, quando a gente ouve a família falando em casa, quando a gente ouve amigos na rua, a gente ouve diferentes sotaques, diferentes formas de usar a língua.
E todas elas são possíveis, todas elas são válidas, né? A gente costuma muito ouvir falando que alguém fala errado, que a pessoa não sabe falar, que a pessoa é burra, que a pessoa... Na verdade, todas as formas são possíveis e todas as formas são válidas. A língua que a gente aprende em casa, a língua que a gente aprende na rua, a gíria, inclusive, que a gente aprende na rua, e a língua que a gente aprende na escola. Todas elas são válidas e todas são fundamentais. É com ela que a gente se comunica, e se comunicar é o principal. O que a escola faz? A escola traz a linguagem formal, que nos permite ler documentos do passado e acessar uma linguagem mais difícil, nos permite produzir textos escritos, né, e que todo mundo entenda o que a gente está escrevendo. Então, é como se existissem várias línguas, e todas elas são possíveis. E é fundamental que a da escola também seja aprendida, porque a sociedade se organiza através dessa língua da escola, né? Se você for ao banco, fazer o empréstimo para trabalhar, para construir alguma coisa, para comprar alguma coisa, você vai ler documentos escritos em linguagem formal. E é preciso que você entenda esse documento, né? Então, assim, não existe o falar errado, existe o momento que a gente usa a linguagem, né? Há momentos que ela precisa ser formal e há momentos que ela pode ser livre e ser a língua que a gente escolher falar. E é isso que a escola nos ensina, qual que é o momento da linguagem formal, e é fundamental aprendê-la, mas jamais menosprezar a linguagem popular, viva, que está na rua e que a gente usa diariamente. Bom, tirando a linguagem, outra coisa que eu acho que esse vídeo faz a gente pensar, e pode pensar muito, é uma pergunta para vocês pensarem: por quê? Por que a gente homenagear o Caiçara, por exemplo? Por que pensar nessa cultura tradicional, nessa cultura popular? Tem sentido ficar olhando para o passado? Ou esse passado está morto lá atrás? Ou ele está aqui com a gente também? O passado morreu ou o passado nos influencia? Né? O passado nos influencia. O passado está aqui no presente. E então, quando a gente vê esse vídeo que resgata essa cultura e esse momento do Caiçara, a gente vê esse encontro do tradicional com a modernidade, que ele está o tempo todo acontecendo. Então, quando a gente fala do Caiçara, às vezes a gente fica parecendo que a gente está falando de uma peça de museu, né, de uma pessoa que não existe mais, que está no passado, e na verdade não está. Quando a gente observa no nosso dia a dia, a gente vê a cultura caiçara em muitos aspectos, né? A gente vê o Caiçara na comida, a gente vê o Caiçara na arquitetura ainda das casas caiçaras, né? A gente vê a tecnologia caiçara sendo usada aí o tempo todo por nós, como a professora citou, a panela, né, uma panela de barro, que é exclusiva, uma tecnologia que só existe aqui, uma invenção que só existe aqui, e, né, uma maneira de fazer que nasceu aqui, e que é usada até hoje. E a gente tem o pescador, né, que vive da pesca, e vive da pesca tradicional. Então, esse trânsito do tradicional com o moderno, ele acontece o tempo todo, e não é que o tradicional ficou ultrapassado, né? Por exemplo, o pescador caiçara, ele é capaz de pescar sem causar os impactos negativos da pesca, né? Ele sabe quando pescar, que peixe pescar, quando ele não pode pescar, quando que ele tem que esperar o peixe crescer. É uma tecnologia antiga e que hoje em dia é fundamental, porque é urgente que nós consigamos continuar produzindo aquilo que a gente precisa produzir para viver, sem impactar tanto a natureza, né? Sem causar a destruição que a gente vem causando. Então, o modo de vida tradicional tem muito a nos ensinar, porque o caiçara conseguiu viver aqui séculos sem causar impacto algum. Ele criou essa tecnologia, né? Ele desenvolveu esse modo de vida. Tecnologia não é só computador, não é só celular. Tecnologia é qualquer conhecimento aplicável. Todo conhecimento que o ser humano cria para intervir na sociedade, para intervir na natureza, para criar seu próprio alimento, a sua casa, a sua moradia, a sua vestimenta, tudo que o ser humano inventa é uma forma de tecnologia.
Então, o pescador tradicional, ele tem uma tecnologia sofisticadíssima. Imagina o tanto de conhecimento que um pescador, num barquinho, precisa ter para enfrentar o mar e ir lá buscar o peixe. É muito conhecimento, né? Tem que conhecer o mar, tem que conhecer a maré, tem que conhecer as correntes marítimas, tem que conhecer do vento, tem que conhecer onde o peixe está, tem que conhecer em que época encontra tal peixe, tem que se virar numa tempestade e conseguir se salvar dessa tempestade. Então, são conhecimentos que vêm da tradição, que estão aqui hoje e que são fundamentais. Um outro conhecimento que é muito antigo para o caiçara e que hoje é considerado super sofisticado e está sendo estudado em universidades, cada vez mais universidades adotam essa linha, e se você clicar na internet, você vai achar uma enormidade de cursos sobre o tema, são as agroflorestas, por exemplo. Uma maneira de plantar dentro da floresta sem destruir a floresta. Olha que legal! Imagina você conseguir plantar o alimento sem tirar as árvores, sem devastar a floresta para poder fazer esse alimento. O caiçara sabe fazer isso muito bem, ele faz isso por séculos. Então, isso que ele faz, que é a roça caiçara, que é tão tradicional e tão comum, que é o cara conseguir plantar dentro da floresta, sem destruir a floresta, hoje chama agrofloresta. E está sendo pesquisado no mundo inteiro, e está sendo estudado no mundo inteiro, porque essa é uma das saídas para a gente continuar produzindo alimento saudável, sem agrotóxicos, sem veneno e sem destruir a floresta. Então, quando a gente faz um projeto como esse, de olhar, né, parar um tempinho e pesquisar essa cultura, a gente não está parando no tempo, muito pelo contrário. A gente está vendo o quanto que a cultura tradicional é válida, está presente no nosso dia a dia e o quanto ela merece ser resgatada e continuar presente no nosso dia a dia, né? Então, ao longo dessas próximas semanas, nós vamos tratar desses temas. Outros professores vão trazer outros olhares sobre isso, e tem gente falando aqui da comida caiçara, e realmente, comida caiçara, usando os produtos que tem na própria casa, né, produtos simples, baratos, e fazendo coisas tão gostosas e que pode ser acessível para todo mundo, ser acessível para quem vive com pouco dinheiro e para quem tem muito dinheiro, né? Democratiza a alimentação, porque ela é acessível, porque ela é barata. Então, o caiçara planta no seu quintal, ele consegue alimentar a sua família com essa plantação, né? E é talvez uma coisa que a gente que não faz isso, não soube fazer isso, não nasceu dentro dessa cultura, possa aprender com eles, né? E trazer isso para o nosso dia a dia. Então, a gente está trazendo uma cultura tradicional para o nosso dia a dia em 2021, porque ela tem valor, porque tem sentido, né? Porque é um bom caminho para todos nós. Então, a taioba, que é um alimento tradicional daqui, que dá na mata, não precisa nem plantar, né? É tradicional da Mata Atlântica, é nativa, está aqui. Você pode pegar, pode plantar, pode se alimentar. E tem, hoje em dia, restaurantes de comida caiçara que vem gente do país inteiro para poder comer. Comida feita com o uso da comida tradicional, né? Com a tecnologia tradicional do caiçara de se alimentar. E aí o cara mistura isso com os conhecimentos novos e cria um prato incrível, misturando a tradição com a modernidade. Então, é isso. A modernidade, ela é fruto da tradição e ela só é possível, tá, porque a tradição existiu, aliás. Então, vocês irão ver vários aspectos diferentes e eu espero que a partir desse nosso encontro vocês consigam observar melhor a presença dessa cultura no nosso cotidiano e ver aquilo que interessa a vocês, conhecer melhor do que vocês, né, conhecer mais e valorizar tanto a cultura que vocês trouxeram, a cultura tradicional que vocês trouxeram do lugar que vieram, né,
Eu, por exemplo, trouxe de Minas, o que eu trouxe de Minas? O queijo, que eu não vivo sem, eu vou atrás de um bom queijo aqui nessa cidade o tempo todo, um bolo de fubá, que veio comigo também, um pão de queijo maravilhoso, mas, então, quando a gente, né, olha e valoriza o do outro, a gente também pode olhar e valorizar o do nosso, né, e entender a cultura dos pais, dos avós, se interessar mais por isso e perceber como que muita coisa que aquela avó traz está presente no nosso dia a dia, como a cultura está presente aqui na cidade, uma vez que a gente veio morar num espaço caiçara, não é? Quando a gente conhece, fica mais fácil a gente respeitar, fica mais fácil a gente cuidar, a gente tem mais desejo de cuidar e de participar. Então, espero que esse projeto desperte isso em vocês, tanto o desejo de conhecer, quanto o desejo de cuidar, tá bom? E aí, ao longo da semana, a gente vai se encontrando, terão outras aulas na sexta-feira, convidados, enfim, tem um concurso, vou falar rapidamente do concurso. O concurso, cada professor vai conversar com vocês em aula, mas todo mundo aí que já tem uma veia artística, que gosta de alguma linguagem artística, desenho, foto, música, vídeo, quem saca de tecnologia, que eu sei que muitos de vocês sabem muito, vão poder produzir vídeos, e já pensem nisso, né? O que eu posso produzir com essa temática da cultura caiçara e da cultura afrodescendente, que o Pro vai falar logo na frente, vai dar um aulão super legal sobre música, tá bom? Então, por enquanto é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever a pergunta no chat aqui, a gente vai tentar responder. Enfim. E aí, fazendo, a gente vai aprendendo. Aqui, ó, o Arthur está dizendo que o pai é caiçara e a mãe é mineira. Além disso, tem o amor, né? Que a gente vem para cá e se mistura. E é isso, formamos os neocaiçaras, né? As pessoas que vieram, escolheram morar aqui e que estão criando suas famílias aqui. E assim estão nascendo os novos caiçaras, né? Então, que eles venham com esse conhecimento e com esse desejo, né, de preservar aquilo que é bom. O concurso será que dia? Marina, pode entrar aqui, então, para poder responder essa pergunta e já chamar o outro pro? Então, na verdade, a gente ainda não tem uma data certa para rolar esse concurso. A gente vai abrir as inscrições a partir da semana que vem para mandar os trabalhos, mas a gente não sabe que dia que a gente vai fechar. A gente precisa conversar com o diretor, com a coordenadora, para decidir isso certinho. Mas eu acredito que pelo menos um mês aí para receber todos esses trabalhos, já que a gente vai estar o mês todo trabalhando sobre esse tema, né? O que vocês acham? Bom, acho que a gente não vai ter um mês inteiro, não. Vamos acelerar. Então tá bom. Pensar que a gente tem duas semanas para poder fazer isso, mais ou menos, 2 semanas e meia, né? E aí já vocês vão receber a data certinho, o regulamento, todas as informações escritas nos grupos. No início da semana que vem, vocês vão receber isso. E só responder uma pergunta aqui, uma estudante perguntou, a Júlia, dizendo que nasceu em Ubatuba, e lá também é litoral, então é caiçara, mas a cultura é diferente? É caiçara, é cultura caiçara. O litoral de Santa Catarina até a ponta ali, eu acho que parece, chegando na Bahia, a gente tem presença da cultura caiçara. Mas pode ser que tenha coisas próprias de Ubatuba, né, que sejam um pouco diferentes de São Sebastião, porque cada lugar é um lugar. Mas a maioria das coisas são comuns, tem traços comuns, e por isso a gente chama de cultura caiçara, porque a maior parte coincide, não diferencia. Né? Então, lá no sul, provavelmente é bem diferente a cultura caiçara no sul, mas continua sendo cultura caiçara, né? O povo que vive do mar, essa parte do Brasil. Com certeza. Essa pergunta de votação. A resistência quilombola lá, 2 quilombos, que também não deixa de fazer parte da cultura caiçara, né? De toda a história do Brasil, do nosso país. Vamos discutir isso ao longo dessas semanas aí. Aproveitem para tirar dúvida aí, que tem vários pros que sabem bastante, gente.
Vou mudar aqui um pouquinho para o próximo para eu chegar. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo, né, desse lado, a Ana Cláudia e a Yara, que já falaram, e aqui embaixo eu tenho o professor Mauro, e ali, desculpa ali, o professor Rogério. O professor Rogério vai falar agora para a gente sobre herança da música negra, é esse o tema? Eu acho que eu vou deixar você se apresentar seu tema melhor, Pro. E você se apresenta também melhor, tá bom? Tá, joia. Pessoal, bom dia para todos. Sou o professor Rogério, tá? Professor de língua portuguesa. E entrando aí nessa preparação para o concurso, né, que já falaram bastante para vocês aí. A gente vai continuar falando durante as aulas, vai ter outras reuniões de sexta-feira. Já posso adiantar que vai ser bem interessante, tá? Estão chegando umas premiações aí que com certeza vocês vão querer participar. Então, vamos prestar atenção nas aulas, né? Já ouvimos tanta coisa interessante aí. Agora eu vou falar sobre música, a herança da música negra. A música, assim, ela é um tipo de linguagem também, né? Como nós estudamos a língua portuguesa, às vezes, até eu me pergunto, por que ensinar a língua portuguesa? Porque quando a criança chega na escola, ela já sabe falar a língua portuguesa, não é isso? O que a gente precisa aprender? Como usar na hora certa de usar, saber respeitar uma variação de um outro lugar. E a música, ela é muito parecida. A música também, assim como existe o preconceito, por exemplo, às vezes o paulistano tem preconceito com o jeito do nordestino falar, que, diga-se de passagem, eu acho um sotaque lindo, principalmente o pernambucano. E existe essa discriminação, a gente precisa acabar com isso, né? A professora acabou de citar a variação linguística aí, toda forma de comunicação ela é válida, né? Tanto que seja respeitosa, ela é válida. E com a música acontece algo muito parecido. Você ouve falar do rock, aí tem gente que fala que é música do capeta, gospel é música de crente, o reggae é de maconheiro, e não tem nada a ver isso, tá? A música, assim como a língua escrita, ela retrata épocas, ela retrata o comportamento de uma sociedade, de uma situação vivida economicamente, politicamente, né? Então, através da música, dá para a gente meio que montar um storyzinho, que é como eu vou apresentar para vocês aqui, só que só herança da música negra, tá? Eu quero tentar compartilhar um PowerPoint aqui, mas eu tô com medo de travar. Mas eu vou tentar a sorte aqui, tá? E eu vou explicando para vocês e vou passando esse PowerPoint, tá ok? Vamos lá, então. Deixa eu tentar aqui. Se der ruim, eu paro. Aí, só vou falar. Já fizeram um comentário aqui, né? O funk fala que é bandido. É verdade. Existe essa discriminação. A gente precisa para isso, né? Eu não estou conseguindo. Marina, você sabe como é onde que eu aperto aqui? O share, né? Deixa eu ver se é isso. Vocês ainda estão me ouvindo? Prof, na hora de compartilhar a sua tela, você clica lá em Share e depois você vai escolher, o arquivo do PowerPoint já tem que estar aberto, porque aí você vai escolher... Pessoal, dá um Acho que sim aí se estiver me aplicativo. ouvindo ainda, que eu não consegui compartilhar minha tela. Sim, Quem mais?
seguir. Então, pessoal, eu vou seguir. Como eu não consegui compartilhar, tá, já vi ali que estão me ouvindo, né? Como eu não consegui compartilhar, então eu vou só falar um pouquinho de alguns ritmos, tá? Que foram influenciados pela música negra. Eu tentei estabelecer, assim, uma cronologia. Aí vamos pegar primeiro o blues, né? Talvez muitas dos ritmos que eu vou falar vocês não conheçam, mas vocês podem pesquisar, e eles estão até hoje tocando, né? Nem sempre no Brasil, que a gente tem alguns estilos mais próprios, né? Mas mundialmente, tá? O blues, por exemplo, o blues ele nasceu no século XIX. Ele foi levado da África para os Estados Unidos, né? Os negros escravos, eles trabalhavam nas plantações de algodão na região do Alabama, Mississippi, Louisiana, Geórgia, né? E era um trabalho muito árduo, lógico, trabalho escravo. E o blues surgiu como uma forma de... Era uma diversão para eles. Eles já tinham uma certa habilidade com o instrumento, o violão, basicamente. E ali eles retratavam o modo de vida deles, né? O blues, tanto que o blues ele disseminou nos Estados Unidos, mas ele veio da África, né? Os africanos nos Estados Unidos criaram o blues. Eles se reuniam entre os escravos, muitas vezes até escondido dos patrões deles, e ali eles desabafavam, né? O blues, ele tem uma letra, vamos dizer assim, ela fala muito da situação cotidiana deles, fala de amor, trabalho, religião, e muitas vezes também, eles davam aquelas cutucadas, né? Eles eram, lógico, contra a escravidão, porque eles eram escravos, então eles usavam a música para se expressar, né? Durante um tempo, foi só isso, só que eles começaram a ganhar as ruas de onde eles fugiam, né, num determinado período, e iam se apresentar em bares, reuniões, até mesmo na rua, e assim acabou se disseminando o blues, e o blues ele tem uma influência muito grande em vários estilos musicais no mundo todo, tá? Nós até vamos citar alguns aqui. Outro ritmo também, que veio também da África, também teve seu auge, né? A sua disseminação maior foi nos Estados Unidos também, que é o gospel, né? O gospel, como eu falei agora aqui, a pessoa fala, gospel é música de crente, né? O gospel, na verdade, a palavra gospel, ela já é uma junção, tá? É uma junção da palavra God, Deus, spell, soletra, Deus soletra, né? Mas num contexto musical, esse termo quer dizer é que eu anotei aqui, Deus soletra, boas novas, tá? Boas novas, que fazia referência ao evento bíblico da vinda do Cristo, da volta, né, do Messias, o Cristo, né? E o que aconteceu com o gospel, ele era formado bandas pequenas, basicamente um coral, um solistão, um piano, uma bateria, tudo pouco. Só que o gospel ganhou um mercado gigante, né? Hoje a gente pode ver aí que tem lojas que vendem roupa gospel, artigos gospel, né, enfeites para casa. Quer dizer, o gospel acabou virando esse mercado muito rentável, na verdade, tá? E com o tempo também o gospel, hoje você vê dele mais fervoroso, né? Você passa nas igrejas, você vê o pessoal mais agitado e tal. Por que isso aconteceu? Porque já na década de 40, 50, por aí, do século passado, percebia-se que estava
essa relação Deus-fiel estava meio estremecida, vamos dizer assim. Então, foi uma forma que eles usaram para continuar trazendo pessoas para a igreja, né, ouvindo a palavra. E assim, o gospel começou a variar. Hoje tem uma variação bem grande, mas ainda tem igrejas que seguem à risca aquele modelo tradicional, tá? Que é o coral, direitinho, uma banda pequena, só mesmo para louvores, nada sem muito exagero, tá? Aí, na sequência, vem o rock. O rock, eu coloquei o rock depois do blues e do gospel, porque, basicamente, o rock veio desses dois ritmos, né? O rock talvez seja o estilo musical mais usado durante os tempos, aí, através dos tempos, para se manifestar em... A gente vê em filme de guerra, nós vemos na época dos hippies, né? Eles usavam rock também para mostrar a ideologia dele. Aqui no Brasil, durante a ditadura, teve alguns que se aventuraram o rock se aventuraram a ir contra o sistema, né? E o rock geralmente era o porta-voz desse pessoal aí, né? Se vocês tiverem curiosidade, o rock nacional, depois da época da ditadura, na década de 80, tomou uma proporção gigantesca. E temos compositores fenomenais, né? Perdemos alguns, né? Como Renato Russo, Cazuza, mas ainda temos outros aí, do Titãs, que são Arnaldo Antunes, temos vários, na verdade temos vários, né? Seria legal vocês fazerem uma pesquisa, porque as letras... Eu vou até dar o exemplo de mim mesmo. Eu não era muito de ler, mas eu sempre gostei muito de música. E as letras das músicas me faziam pensar bastante, né? Quando eu fui tomar a decisão de ser professor, eu pensei muito nisso, de interpretar a letra de música, entender o que eles estavam falando, de perceber o que eles queriam passar naquela época com aquela letra, né? E isso acabou sendo bem interessante para mim, inclusive na minha profissão hoje, tá? Então, o rock, aliás, ele é tão, você vê, né? Como ele está falando, é uma herança negra, veio dos negros, né? Você vê como a influência da música negra é tão forte que o rock, ele tem um dia mundial, no dia 13 de julho, comemorado o Dia Mundial do Rock, né? Para você ver o tamanho, a proporção que esse ritmo ganhou, ok? Saindo do rock, temos o reggae. O reggae eu acho bem interessante, além das mensagens positivas, né? Eu não sei, talvez as pessoas não ouvem, não prestam atenção, e falam que o reggae é música de maconheiro, que o Bob Marley é maconheiro, né? Tem uma declaração de um ex-integrante dos Beatles, que numa entrevista perguntaram para ele, como você se sente sendo uma referência da música mundial? Ele respondeu, não sou referência, a única referência da música mundial é Bob Marley. Então, seria interessante vocês pegarem letras do Bob Marley. Ele expressa muito esse desejo de liberdade, principalmente do povo africano, né? Mas não só do povo africano, todos os pobres, todos o povo menos acolhido politicamente, em todo o mundo. Então, todos, na época, se identificaram muito com o reggae, né? Inclusive, o próprio rock, que eu acabei de citar, começou a mudar as letras, né? As letras começaram a ser algo mais pensante, algo que faziam realmente as pessoas pensarem e tomar algumas atitudes. Então, Bob Marley em si foi uma grande influência para a música mundial, tá? Mas não foi só ele no reggae, né? Temos o reggae nacional hoje em dia está em alta, temos bastante bandas boas aí. E a origem do reggae, ela veio numa mistura, né? Do rocksteady, que chamava, que é uma mistura de um rock com um ska, e aí surgiu a batida do reggae. Convido vocês a ouvirem o reggae, principalmente Bob Marley, pegar traduções de letras dele, que são mensagens muito positivas,
tá? Muito interessantes. Não é, como eu falei, vamos deixar aquele preconceito de lado e vamos conhecer a música, que o universo musical é gigantesco, tá? E do reggae, vamos partir agora, deixa eu ver aqui, samba, né? Samba, não podemos deixar de fora o samba. Eu estou falando aqui de músicas com maior influência, que tomaram e que ganharam o mundo. O samba não é assim, né? O samba é um ritmo bem nacional, brasileiro, trazido pelos escravos também, usando os instrumentos que eles tinham muito instrumento de percussão, né? Percussão é bateria, agogô, esses que batem assim, até porque são instrumentos mais baratos, de fácil produção, e eles não tinham condições de alçar coisas maiores. E o samba surgiu assim. Só que se engana quem acha que o samba é carioca, não é, tá? O samba, ele foi trazido pelos escravos e foi moldado na Bahia, né? Como ele foi parar no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, então o pessoal se dirigia muito para lá para trabalhar, para diversas coisas, né? Porque o centro do Brasil, a capital, era ali. E com esse pessoal da Bahia que construiu o samba lá, o samba chegou no Rio de Janeiro e daí se espalhou pelo Brasil, né? Mas principalmente no Rio de Janeiro, tá? Samba talvez seja aí o ritmo nacional mais conhecido no mundo, mas não tem a proporção mundial, né? E, por último, eu deixei por último o rap, né? O famoso rap que nós conhecemos aqui. Que talvez, para surpresa de vocês, eu fazendo a pesquisa aqui para esse aulão, também me surpreendi. O rap também não é americano, tá? O rap, ele é uma herança negra também, mas da Jamaica. Assim como o rap também veio da Jamaica, tá? E basicamente, ele tem o que toda música vinda da África, né, dos negros da África, tem. Eles se expressam sentimentos, revoltas, né, porque sempre foi um povo muito sofrido, então era a forma que eles tinham mais uma forma que eles tinham de se expressar. E o rap ganhou uma proporção gigantesca também, principalmente nos Estados Unidos, né, onde saem os rappers mais conhecidos, e aqui no Brasil também, né, no Brasil temos aí Racionais MC, Criolo, Emicida, entre outros aí, e a sigla RAP, R-A-P, significa Rhythm and Blues. Se tiver algum professor de inglês aí, me desculpe a pronúncia, mas é por aí, tá? Que quer dizer o quê? Ritmo e poesia, que é a forma que o rapper se expressa, né? Geralmente com as realidades locais de comunidade, é a voz, uma voz que o pessoal da comunidade usa, né? Principalmente nos grandes centros, capitais, São Paulo, e entre outras, né? E o rap tem essa característica, tá? Quando ele surgiu, ele era feito na rua, porque não tem uma gama de instrumentos para se fazer um rap. Mas se fazia na rua, até com caixas amplificadas e tudo. E depois veio o beatbox, né? Daí facilitou mais ainda. Aquele pessoal que tem né? Eu não faço ideia de como que é aquilo, mas os caras mandam um som com a boca, faz uns movimentos lá e fica show de bola. Então, aí facilitou mais ainda, e é interessante, eu gosto bastante de ver essas batalhas de rimas, né? É muito interessante, fica até aí a dica aí pro concurso, né? Essa parte musical, quem tem essa facilidade aí, ou não também, né? De repente, pesquisando, treinando um pouquinho, a gente chega lá. Tá, pessoal? Eu fui breve aqui, infelizmente não consegui passar o PowerPoint aí, mas depois eu vou disponibilizar ele de alguma forma aí, a gente vê aí no Facebook da escola, ou
passo no grupo dos professores para mostrar para vocês, tá? O que eu queria que vocês refletissem não é só da ideia, né, do que é cada ritmo. Como eu disse, talvez a maioria vocês nem conheçam, mas cabe uma pesquisa, preste atenção nas letras, tá? Todos esses ritmos, eles passam mensagens de alguma forma, tentam passar uma realidade, né? São músicas que a gente chama de música de conscientização. Qual a diferença da música de conscientização? É aquela que tem uma letra que faz você pensar, e não somente se divertir, né? É lógico que quando você vai numa festa, você quer dançar, você não vai colocar um blues, por exemplo, né? Que é uma música um tom mais baixo, para você ouvir tranquilinho, prestar atenção. Você vai querer se divertir, você vai querer dançar, você vai procurar um outro ritmo, né? Mas existem os momentos também que você vai se informar, se instruir através da música, né? E através dos tempos, você vai estabelecer uma história do que acontecia naquela época. Então, pessoal, fica aberta aí a sugestão, tá? Para quem quiser trabalhar com música, tem várias formas aí, você pode colar instrumentos aí, eu estava vendo ele fazer agogô, você pega uma lata maior, uma menor, passa uma fita e bate com um bambuzinho, já faz um barulho em casa, acaba aí com essa monotonia da pandemia, né? Já toma a bronca da mãe, do pai, mas tá valendo, faz parte. Vi também como é que faz um kazoo. Kazoo, depois vocês pesquisem aí. Ele parece uma corneta que faz com uma garrafa PET. Você coloca um plástico e faz um furo na tampa. É lógico que aí vai ter que tomar muito cuidado com a higiene, né? Tá sempre lavando. Mas ele faz um som parecido a uma corneta. Dá uma pesquisada aí, kazoo, tá? E também, de repente, eu gosto de brincar em casa com videokê, né? Você consegue baixar a música sem a letra, você pode gravar em cima, né, de uma música, lógico, dentro desse estilo, para caber no concurso, né? Se quiser ganhar uma premiação, vai ter que estar dentro dos itens que vão ser julgados no concurso, né? Das categorias que vão ser julgadas no concurso, ok? O tempo aqui não é grande, é curto, mas eu vou estar à disposição de vocês o tempo todo, tá? Independente, eu sou professor do sexto A, B e C, mas estou aí aberto para conversar, tirar dúvida com todas as salas, beleza? Espero que tenha sido produtivo aí para vocês aí. Até a próxima. Segue o barco, Maria. Valeu, Pro. Eu achei que... tem um... Quem que é esse daí que falou que toca teclado? Eu não lembro que nome que é. Tem gente já que falou que toca teclado, deve ter gente aí que canta, né? Que toca algum outro tipo. Quem sabe a gente não monta uma banda aí na escola aí? Dá pra rolar, hein? A Júlia toca violão, tá aprendendo violino e órgão. Gente, eu não toco nem campainha direito, que inveja boa, tá? Eu queria ter esse dom, mas eu acho que... na escola. Bom, agora acho que a gente... Obrigada, Pro. Foi muito legal ver toda essa história, né, da nossa música. Muito, muito louco como ela influencia em todos os nossos ritmos, até hoje, e no funk, né, que vocês adoram. Tem tudo a ver. Vamos pensando nisso. Agora, pessoal, eu vou falar um negócio que eu falei errado, tá? A coordenadora já me corrigiu que vai ser rápido aí esse concurso, tá? Acho que vai ser até, deixa eu ver aqui, que ela falou comigo... tá. Os trabalhos vão ser aceitos para o concurso até dia 17, tá bom? Até dia 17. Então, daí, uns 10 dias, mais ou menos, para vocês pensarem e já irem produzindo aí. Ou desenho, ou foto. Foto, gente, quem for tirar foto é dentro de casa, tá? Porque a gente não quer que vocês saiam. A pandemia tá numa fase muito grave agora, né? Que a gente voltou para a fase vermelha. Então, não é para vocês ficarem saindo por aí, conversando. Tentem ficar dentro de casa. Eu sei que é chato, eu sei que a gente já está cansado, mas está piorando e está chegando num momento mais grave. Desde que começou em março lá do ano passado, agora é a pior fase de todas, assim. Morreu 1.900 pessoas, acho que ontem ou anteontem. Então,
tentem aguentar mais um pouquinho, que se Deus quiser, isso vai passar rapidinho e logo a gente vai estar junto. A gente está doido para estar junto numa aula presencial. Eu sei que muitos falaram que a aula online não é tão legal, né? Mas é o que a gente tem para agora e a gente está doido para voltar com vocês. Quanto antes possível, quando isso tudo melhorar, nós vamos voltar para a aula presencial. Estão perguntando aqui, professora, você pode criar uma música sobre a cultura caiçara? Sim, ó, você pode. Estão pedindo também para eu explicar como é que vai ser o concurso. É assim. Você pode mandar ou um poema, ou um conto, ou um desenho, ou uma foto, ou uma música, você criar uma música que nem a Nathalie falou aqui, você pode criar uma música e cantar ela, ou tocar num instrumento, ou você pode mandar um vídeo dançando, um tipo de música que esteja ligado com a cultura caiçara e com a cultura afro, ou o que mais que eu tô esquecendo, gente? Fazer uma releitura de um dos contos, daqueles videozinhos do projeto Treboada, que a professora Ana Cláudia mostrou pra gente, que são muito legais. Você pode fazer releitura, você vê uma história ou uma música e você depois recontar ela de outro jeito, com as suas palavras. Não é fazer um resumo, não, e só escrever a mesma coisa. Você vai contar ela de um jeito diferente. Alguma coisa vai ter que ser diferente, entendeu? Não é para contar igualzinho. E usando as suas palavras. Então, você pode... Acho que a professora Ana Cláudia, depois ela explica melhor o que é uma releitura. Deixa eu colocar ela aqui, que eu não sei se eu expliquei direito. Foi ótimo, Marina, é isso mesmo. A releitura é quando a gente pega ou aquilo que a gente achou mais interessante da obra, né, da obra original, e dá uma outra versão para ela, ou a gente faz trechos e dá uma outra versão. Então, a ideia é, vocês têm os vídeos, os 4 vídeos lá no YouTube que vocês podem assistir, e a ideia é que vocês recriem, né, essa história, pode ser contando uma outra história, mas representando essa história, né? Ou também, se tiver algum contador de história aí bom no negócio, pode contar a história como a dona Neide contou, né? Ela tem ali uma senhora contando a história, né? Então, vocês podem contar assim também. Eu vou deixar depois um link, vou pedir que os professores coloquem em todos os grupos o link de um grupo lá do Ceará, um pessoal de uma cidadezinha pequenininha no Ceará, com pouquíssimos recursos, e eles estão fazendo um sucesso incrível, criando vídeos caseiros dentro do quintal delas. Então, eu vou deixar esse link para que todos os professores colocam nas salas, porque eu acho que vai ser uma boa inspiração, porque quando a gente fala assim, vou criar um vídeo, realmente, para criar um vídeo profissional é necessário um tanto de coisa. Mas a gente já tem tecnologia aqui nesse aparelhinho, suficiente para fazer vídeos incríveis, e usando o que a gente tem em casa, sem precisar sair de casa, usando a roupa que a gente tem, os instrumentos que a gente tem, os objetos que a gente tem em casa, inventar cenários, achar um ângulo e construir a sua história. Eu acho que vocês já sabem, talvez, fazer isso melhor que a gente. O lance é que o tema tem que passar ou pela cultura caiçara ou pela cultura afro-brasileira, né, que é o tema central do nosso concurso. Pode ter dança, você pode pesquisar uma dança que seja, o caiçara tem vários tipos de dança dele, se vocês colocarem dança caiçara, vocês vão achar esse tipo de dança, e aí você pode recriar essa dança, pode misturar dança de rua com passos de dança tradicional, aí a criatividade é de vocês. Afro-brasileiro, não preciso nem falar, né, quase tudo é afro-brasileiro. Então, vocês podem explorar esse lado dançando aí. Tinha alguém perguntando se pode dançar, pode desenhar, pode fotografar aspectos da cultura caiçara que estão aí pelos bairros, né? Eu citei horta, eu citei alimentação, eu citei instrumentos, eu citei o pescador, a mata, que é o habitat caiçara, né? Enfim, agora até com vocês, pesquisar um pouco sobre esse universo, tirar dúvida com os professores, trocar ideia com os professores nos grupos, trocar ideia entre vocês e partir para a criação. O tempo é curto, infelizmente, é uma demanda da SEDUC, mas é possível fazer nesse tempo e fazer coisas bem legais.
o prêmio do concurso é super legal, mas legal mesmo é participar, né? Legal mesmo é poder criar alguma coisa e mostrar para as pessoas aquilo que naquele momento eu fui capaz de criar. O prazer está na criação, pode apostar que vocês vão curtir. A gente fica com vergonha, dá barriga, dor de barriga, fica com vergonha de mostrar, mas precisamos ultrapassar essa barreira da vergonha aí e apresentar, porque todos nós temos talentos. A história em quadrinho está aqui, a Tânia, nossa coordenadora, dizendo, desenho digital ou feito à mão, foto e vídeo, literatura, HQ, conto, poesia, rimas, letra de música, não é? Eu estou muito ansiosa e eu sei que vai chegar muita coisa bacana e que vai ser difícil fazer essa eleição. Mas depois a gente vai colocar onde, né? Vamos discutir e ver aí até onde a gente pode ir com o nosso concurso e o que a gente pode fazer com tudo que o concurso produzir, tá bom? A Júlia ainda perguntou se pode fazer mais de uma coisa tudo junto. Melhor ainda, né? Eu acho que sim. É um Super concurso pode. cultural. Então, assim, pode. você tem que libertar a arte presa dentro de você de alguma forma, seja escrevendo, seja cantando, seja tocando um instrumento, seja fazendo um desenho, seja fotografando, seja dançando. Pensa como que você quer expressar aquilo que você sente sobre esse assunto, que é cultura caiçara e afro-brasileira. Isso. Ali eu vi gente falando que toca instrumentos, né? Pode pesquisar um ritmo afro-brasileiro ou uma música caiçara e tocar essa música, aprender a tocar essa música e se apresentar. E pode misturar desenho, foto, vídeo, pode misturar tudo. Pode misturar tudo. E, como eu disse, na semana que vem vocês vão receber mais explicações e terão os professores ao longo da semana para trocar com vocês, dar ideia, sugestão, um vai falando com o outro nos grupos, né? Um amigo ajuda o outro, vocês falam entre vocês e manda ver. Dança Obrigada. contemporânea com música brasileira? Pode, pensando que a música vai ter alguma relação, né? Ou afro-brasileira ou caiçara. Pode, super. Uhum. Bom, gente, obrigada, Ana, por me ajudar a explicar isso daí. Agora temos o professor Mauro aí. Mauro, você tá aí, Maurão? Vou adicionar todo mundo aqui na tela, professores. Estou aqui. Agora vamos para o professor Maurão, o novo professor de História da nossa escola, que ele dá aula para o 8D, nono A, B, C, D, e eu vou deixar ele aí para ele falar do tema dele. Isso aí, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou com um problema aqui de internet. Então, talvez o sinal aí chegue cortado ou com algum problema. Então, vocês, por favor, avisem, tá bom? Se tiver algum problema, eu tô lendo aqui os comentários. E aí eu posso refalar ou dar alguma outra dica aí, né? Eu também estou pelo WhatsApp, né? Vocês estão lá, a gente está junto lá no nono ano e oitavo, né? Bom, eu estou um pouco ansioso aqui, porque eu escutei tanta coisa legal, né? Que os outros professores falaram aí, pensando sobre, né, arte, caiçara, as produções caiçaras, né? A produção da música negra, principalmente, aí, né? Eu acho que já tem um bom material para a gente pensar aí. Mas, como eu tinha falado, né, com o pessoal também, que eu tenho um interesse que é entender a mobilização, né, a luta das pessoas por direitos, né, direitos fundamentais. Aí eu pensei que a gente pudesse também pesquisar isso, estudar isso, né, pensando na cultura caiçara, nas pessoas, né, da cultura caiçara e afrodescendentes também, tá bom? A gente vai continuar conversando sobre esses assuntos ao longo do ano, com certeza, né? Isso. História, a gente vai retomar eles para além, lógico, né, desse momento agora que
que a gente está pensando no concurso, né? do concurso que a Marina falou agora há pouco, né? Bom, pensando então nessa ideia dos direitos fundamentais, o que eu quero dizer, né, com essa palavra? Direitos fundamentais, esses direitos que já estão na nossa Constituição, né? Que todo mundo tem direito, né? Todo cidadã tem direito, né? E está assegurado já por essa nossa lei maior, né? A Constituição, a nossa carta maior, né? Outro apelido da nossa Constituição é uma Constituição cidadã, então, porque ela fala bastante em direitos, né? Então, tentar assegurar aí a maior parte dos direitos e também os tratados internacionais que o Brasil assina, né? Que por ser signatário, né? Pelo Brasil assinar, isso faz parte também da Constituição. Então, né? Assim como tratados internacionais que eu estou falando, a Carta dos Direitos Humanos, tem diversos outros aí, pactos, né, sobre direitos internacionais, né, sobre direitos específicos, por exemplo, a autodeterminação dos povos, né, e, enfim, tudo isso a gente vai tentar conversar aí ao longo das aulas, né. Mas para não me alongar muito, o que eu estou pensando em direitos fundamentais? Então, por exemplo, o que os caiçaras, né, por exemplo, os caiçaras dessa região, né, as pessoas que moram no litoral, né, as pessoas negras, o que elas estão dizendo que é necessário para a vida delas ser boa. Então, é isso que é a mobilização por direito, né? Então pode ser saúde, pode ser moradia, pode ser educação, pode ser uma série de direitos, né, que vai aí fazer com que a rua fique boa. Então, porque isso é uma necessidade desses povos, certo? O que a gente pensa aqui sobre isso especificamente? Pensando, a gente vai falar sobre muitos dos direitos, né? Principalmente direito à vida, o que é o direito à vida, a moradia, a transporte, a saúde, a educação, mas vamos tentar falar rapidamente aqui também sobre, né, dois, só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, direito à saúde, né? Que eu acho que é um temão aí para um momento, né, que a gente está vivendo, né, nessa situação de impedimento. Direito à saúde, ele não é só, né? A gente não pode pensar em direito à saúde só como ter hospitais, né? Ter vagas em hospitais. Não é só isso. Direito à saúde ele está relacionado a não ficar doente. Então, as prevenções de doenças, né? O que, por exemplo, água tratada, né? Água tratada e que chegue nas casas, né? Tratamento de esgoto, por exemplo, isso tudo está relacionado ao direito à saúde, né? A prevenção de doenças, né, que podem levar aí a colocar em risco as nossas vidas. Então, por exemplo, direito à educação também, mesma coisa. De resumir ele ao fato de ter escolas disponíveis. Então, ter matrícula nas escolas para as pessoas que, né, que querem fazer uso desse direito não pode ser confundido com direito à educação. O direito à educação é um pouco mais além do que isso, né? Está relacionado também ao direito a aprender, né? Por exemplo, eu faço uma pergunta aqui, não precisa responder agora, mas eu queria que vocês pensassem, depois a gente pode aprofundar esse debate. Quem aqui já decidiu ou participou da decisão do que é ensinado na escola? Então, essa é a pergunta. Quem aqui já participou dessa decisão do que é ensinado na escola? E eu vou mudar um pouco a pergunta também, transformando ela em outra pergunta.
Alguém aqui já participou da decisão de definir o que é necessário aprender na escola, né? Então, a primeira aí eu fiz relacionada ao ensino e a segunda ao aprender. Por quê? A nossa Constituição só tem esse direito, o direito a aprender. Todo mundo tem direito a aprender. Em nenhum lugar da nossa Constituição fala que eu sou obrigado a aprender, ou eu sou obrigado a ensinar, né? Enfim, tem muitos direitos aí que acabam sendo também distorcidos, né? E a gente vai falar sobre isso também, e acabam sendo vistos como obrigações, né? Então, as pessoas têm direito a aprender. Bom, e pensando nisso, pensando na escola que a gente está, é uma escola que está no litoral, numa região, né, de uma tradição caiçara muito forte, né, uma tradição negra também, ainda que esteja, né, muitas vezes sendo obrigada a ser escondida, né, por preconceitos, por perseguições de todo tipo de violência, né, mas essa escola está nesse meio, né, no meio caiçara, afrodescendente, né, que às vezes se confundem, se misturam, mas tem hora que se separam. E a gente vai pensar ela a partir dessa mobilização por direitos. O que querem os caiçaras? O que querem as pessoas negras, afrodescendentes, né? Em relação à sua necessidade, né? Suas necessidades, e pensar essas necessidades relacionadas aos direitos. Então, como que a gente vai fazer isso? Lógico que seria, né, presencialmente, a gente poderia ir lá na casa dessas pessoas ou chamá-las até a escola, né, como a professora Ana falou, né, nos vídeos que a gente poderia, mas isso mais para frente. Mas, por enquanto, a gente pode também entrar em contato, né, à distância, né, por esses meios digitais, e tentar entrar em contato com as pessoas para ver qual é essa demanda, né, da população caiçara por direitos. Qual é, né? É moradia? Se não é moradia, se já moram em algum lugar, é o quê? É saneamento básico, é água tratada, né? É direito educação, né? Educação nesse sentido amplo que a gente falou. É transporte, por exemplo, direito ao transporte, que também está na nossa Constituição, né? Como que é essa direito, quando a gente falou de saneamento básico também, tem uma série de direitos aí dentro dessa ideia de saneamento básico que a gente pode pensar, né? Por exemplo, tratamento de esgoto, como eu já falei, tratamento de distribuição de água, recolhimento de resíduos sólidos, o lixo, né? Tanto o orgânico quanto o reciclável, quanto aquele refúgio que não vai para lugar nenhum, muitas vezes vai parar no rio, poluindo os nossos rios e o mar, enfim, tudo isso, né? São direitos, são demandas que nem sempre, né, o poder público resolve, né, de uma forma tranquila, e é necessário muitas vezes essa mobilização das pessoas para efetivar esse direito, né? Então, cobrar, chamar a prefeitura, né? Chamar um órgão responsável por esse direito e cobrar a realização desse direito, né? Então, vamos pensar isso. Basicamente é isso. Se eu pudesse resumir, né, essa conversa, seria isso. Como a escola pode se envolver nessa realização de direitos, né? Realizando também, assim, o direito à educação. Essa é uma pergunta aí interessante que a gente vai ter que tentar responder, tá bom? Bom, continuo à disposição aqui e torço muito para o trabalho de vocês, que pudessem todos ganharem, né? Todos ganharem essa premiação, né? Não será para alguns poucos. E resolver essa mobilização, né, dos povos aí por direitos, tá bom? Agradeço. Professora Marina, tá por aí?
Tô aqui, Maurão. Ai, que legal, né? A gente devia lutar mais pelos nossos direitos, né? E as pessoas normalmente querem que as coisas aconteçam e caiam do céu, né? As pessoas esquecem que a gente também tem um papel para, né, para fazer as coisas acontecerem. O pessoal no chat está tendo uma conversa sobre Bíblia, não tinha nada a ver. Galera, eu vou agora passar um vídeo sobre a história de São Sebastião, para vocês verem como a história de São Sebastião está relacionada com a cultura caiçara, com a cultura negra, tá? E já está acabando o nosso tempo, né? Já é meio-dia, tá? Eu não sei se as próximas lives serão tão longas assim, essa deu vários problemas técnicos e talvez por isso que a gente se alongou um pouco mais, tá? Mas acho que as próximas vão estar mais redondinhas e tudo funcionando melhor. Então, quero vocês presentes nas próximas lives, que vão ser nas sextas-feiras, combinado, galera? Então, agora eu vou passar esse vídeo. Algum professor quer fazer algum comentário antes do vídeo? Vamos nos despedir, né? Porque a gente não volta. Vamos terminar a live passando o vídeo. Assistam esse vídeo para vocês terem mais ideias e aprenderem mais sobre a cultura caiçara e afro. E aí vocês já vão ter mais ideia aí para fazer um negócio bem feito para o concurso, porque a gente é professor. A gente vai avaliar se vocês... Não tô brincando, não é para avaliar se vocês estão manjando do assunto. Mas a gente faz um negócio muito melhor quando a gente sabe sobre o que a gente está falando, né? A gente acaba tendo mais inspiração e fazendo um negócio que tem mais sentido. Beleza, galerinha? Então, vamos tchau para todo mundo. Muito legal a aula, que a gente usa esse formato mais vezes, nós vamos ficando melhor nele também, né, Marina? As coisas vão dando mais certo. A gente está fazendo e aprendendo como vocês. Tivemos problemas técnicos, a minha fala cortou muito, porque a internet é ruim. Peço já desculpas. Tchau para todos. Aproveitem, estou à disposição. Um beijo, pessoal. Agora eu vou deixar só o vídeo aqui, tá bom? Peraí, deixa eu... Ah, não, eu tenho que ficar aqui, que senão sai o som. Peraí.
Bom, pessoal, um beijo para vocês. Foi muito bom estar com vocês. E tchau. Vamos estar presentes aí nas próximas lives e não deixem de fazer as lições de casa também. Beijo. Tchau.